Eu tô aqui numa tarde de primavera, em dezembro, abaixo de sol, para contar um pouco da minha história e falar um pouco de como ela talvez possa servir de inspiração para ti que está me assistindo. Bom, eu comecei no audiovisual muito novo, né? Por mais que eu seja novo, eu comecei com 12 anos. E não é que eu comecei a aprender audiovisual com 12 anos. Com 12 anos eu vendi o meu primeiro vídeo, né? Então foi uma carreira, né? Pode-se dizer que começou muito cedo. E esse primeiro projeto foi para um amigo meu que jogava bola, né? E ele queria um vídeo de highlight, né? Dos melhores momentos dele para poder mostrar para os olheiros e vender, né? Se vender, né? Como jogador. Hoje esse amigo nem é jogador mais, mas aquele primeiro projeto ali eu cobrei R$50. Estamos em 2025, então em 2015, R$50 para uma criança de 12 anos era um dinheirão, né? E foi assim, ali eu comecei, eu vi que o trabalho dá dinheiro e desde então nunca parei, né? Então claro, eu era uma criança de 12 anos, então eu não deixei de fazer minhas coisas de criança de 12 anos para fazer só vídeo, mas eu fazia vídeos também. E eu via muito, na época eu vendi um projeto de edição, eu via muito o vídeo como um hobby, né? Então, eu tô sem nada para fazer, eu vou entrar aqui no meu computador, né? O computador dos meus pais, no caso, no escritório dos meus pais ainda. Vou entrar nesse computador aqui, vou abrir o programa de edição e vou ficar editando aqui algum vídeo que eu gravei, ou com aquelas camerazinhas antigas da Sony, né? Aquelas azulzinhas, ou com o celular, né? Que na época estava começando, ainda era celular de botão. E foi assim que eu comecei no audiovisual. Então vendi meu primeiro projeto com 12 e desde então todo ano eu tinha projeto, né? Então lá com 13 anos eu vendi para uma indicação que veio desse primeiro cliente, né? Que também foi um jogador. Depois um amigo meu da escola me contratou com 14, depois não sei quem me contratou com 15. E aí eu sempre fazia lá, uma vez que outra, um projetinho aqui e ali, sempre de edição. Só que com 16 anos veio um ponto de virada na minha vida e aí entra uma questão de fé. Eu acredito que Deus sempre coloca as pessoas certas e as oportunidades certas no nosso caminho, no momento em que elas têm que vir, né? E com 16 anos eu gostava de jogar, enfim, na época, coisa de adolescente, jogava online e um belo dia fui jogar no aleatório, né? E aí o jogo colocava a gente com gente aleatória, né? Tem uma galinha. O que eu tava falando? Sim, lembrei. E aí o jogo colocava a gente com pessoas, jogadores aleatórios, e eu caí com uma voz meio familiar, uma voz que parecia que eu conhecia. Mas, jogando, né, a princípio eu pensei que era uma criança, que era um gurizinho. Falei, tá, fiz amizade com aquela pessoa ali, com aquela voz, né, no jogo. E a gente se adicionou, tal, jogamos mais vezes juntos. E aí eu perguntei um dia, tu é a Ana Vilela? E aí era, né? A Ana Vilela, para quem não sabe, é uma cantora famosa aí, né? Aquela música não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, né? Trem bala. E aí, assim eu conheci ela. Tá, mas o que isso tem a ver com o vídeo? Que a gente permaneceu jogando juntos, sendo amigo, conversando, enfim, durante mais ou menos um ano, né? Conheci ela com 15. Tive um erro aqui. Conheci ela com 15. Durante um ano permanecemos sendo amigos, sem falar em trabalho. E eu fazia uns bicos junto com meu pai, né? Meu pai tinha um escritório, ainda tem, né? Um escritório de representação comercial no ramo têxtil, né? Então trabalha vendendo roupa, né? Ele pega a roupa da fábrica, representa e vende para a loja, né? E eu trabalhei ali com ele, carregando mala pesada pra caramba. Tu só descobre o quanto tecido é pesado quando tu tem que carregar nas costas. E, enfim, trabalhei um ano, 2 ali com ele. E um belo dia deu um quebra-pau ali. E eu sei que eu falei, saí chorando do escritório lá, falei, isso aqui não é pra mim. Não sirvo pra isso aqui. Não por carregar peso, não por carregar mala, porque hoje eu carrego peso, carrego mala, só que dos meus equipamentos, né? E de uma empresa que é minha.
mas nunca gostei de trabalhar com roupa, a empresa não era minha, então eu não tinha voz, né? E enfim, por N motivos, deu um quebra-pau. Eu lembro que naquele dia eu cheguei no meu quarto, final da tarde, cheguei no meu quarto, e aí eu fiz um áudio para Ana Vilela. Eu falei assim, ó, tu sabe que eu trabalho com meu pai e tal, mas tu sabe que eu também edito vídeos. E aí se tu souber, não precisa ser contigo, né, mas se tu souber de alguém que esteja precisando, né, me coloco à disposição. Deu 15 dias, para resumir a história, deu 15 dias a gente estava assinando contrato. E assim, durante um ano, eu fiquei editando todos os vídeos do perfil do Instagram dela. Ela fez uma turnê na Europa, eu que editei todos esses materiais. Então, desde muito novo, eu já tive acesso a uma cantora, né? Já fiz parte da equipe dela, ou seja, eu fazer parte da equipe significa que ela confiou esse trabalho a mim, né? Então, desde muito cedo, né? Geralmente, vamos lá, com 16 anos, o pessoal entra em vaga de estágio, né? Só que aqui tem um detalhe importante e é isso que eu quero trazer para ti hoje. Muitas vezes a oportunidade ela vem, mas a gente não identifica ela porque a gente não está pronto para aquela oportunidade. Então, por exemplo, ouvindo essa minha história, tu pode pensar duas coisas. Tu pode pensar, nossa, ele tem muita sorte. Ele tem muita sorte, uma coisa dessa nunca aconteceu ou nunca aconteceria comigo. Tu pode pensar dessa forma. Isso é uma cabeça de vítima, né? Isso é um pensamento vitimista que não vai fazer tu chegar a lugar nenhum. Agora, tu pode pensar, como eu tô me preparando para as oportunidades que aparecem? Porque imagina que eu tivesse conhecido ela e eu não soubesse editar vídeo. O que eu ia oferecer para ela? Eu ia oferecer para vender o quê? Se eu não soubesse fazer nada. Eu não ia fazer nada. Eu não ia vender esse projeto. Eu não ia ter vivido essa experiência. E provavelmente eu ia trabalhar empacotando coisa no mercado ou fazendo Senai, como a grande maioria dos nossos jovens do Brasil acabam fazendo. Na época ali que a gente jogava junto, eu não estava fazendo nada da minha vida. Eu estava estudando na escola, ok, cumprindo minhas obrigações. Trabalhava com meu pai, duas coisas que eu fazia. E todo o resto do meu tempo, eu não perdi indo em festa, eu não perdi com bebida, eu não perdi com droga, eu não perdi namorando, eu não perdi fazendo nada. Todo o resto do meu tempo eu usava para estudar. Estudar o quê? Estudar vídeo. E não pense que eu estudava vídeo, que com 14, 15, 16 anos eu tinha a plena certeza de que era isso que eu ia fazer na minha vida. Não, eu estudava porque era um assunto que me interessava. Apenas isso. Então, para mim era legal. Então, várias coisas eu aprendi dando risada. Eu aprendi de forma muito natural. Então, por exemplo, a gente jogava junto ali, né, o jogo online, como eu comentei, que foi assim que eu conheci a Ana, certo? Nesse jogo, eu fazia uma coisa que chama clipe, né? Então eu clipava, né, as jogadas legais que a gente fazia, pegava esses clipes, jogava no programa de edição, e aí eu pegava os vídeos gringos, né, pegava os vídeos lá do exterior que o pessoal fazia, e eu modelava, e eu imitava, eu fazia igual. E aí isso me desafiava, porque não existia tutorial de edição para highlight do jogo que a gente jogava. Não existia isso. Então, o que eu fazia? Eu olhava a referência do conteúdo pronto, pegava os nossos clipes e editava e tentava deixar parecido com aquilo que eu via. E isso serve para qualquer área que tu vai aprender, né? Então, isso serve, por exemplo, para uma música. Tu pode ouvir alguém tocando ou ver alguém tocando e aprender a tocar um violão, um teclado ou qualquer instrumento. Inclusive, foi assim que eu aprendi também. Cantar, mesma coisa, tu pode ouvir uma pessoa afinada cantando, tentar afinar a tua voz com a voz dela e tu vai conseguir, né? Então tu não precisa de cursos caros, tu não precisa de milhões em estrutura para poder aprender, né? Eu tinha basicamente um computador. Então aqueles vídeos do nosso jogo, o que eu fazia? Eu fazia eles, postava no YouTube e aí eu mandava para Ana, porque a gente tinha o WhatsApp um do outro, conversava e tal. E eu pegava e mandava pra ela, olha aqui que legal, nossas jogadas, tal, assim. E ela dava risada, enfim. Só que foi um jeito, olha só, foi um jeito de ela saber que eu editava vídeo, de eu mostrar o meu trabalho, que ainda não era um trabalho, mas era um talento que poderia se tornar um trabalho e se tornou.
de eu mostrar isso para ela, né? E uma outra coisa também, eu pegava e na época eu me lembro de falar para meus amigos que eu estava editando aqueles clipes ali porque eu queria aprender edição. Então, para aprender edição, eu pegava aquele material e editava, né? Então, beleza. Eu fechei esse projeto com a Ana Vilela e aquilo ali foi a porta de entrada para mim, que eu vi que dava para ganhar dinheiro. Então, eu permaneci editando para ela durante 1 ano. Quando a gente rescindiu o contrato, que na verdade não teve uma rescisão, um dia da rescisão, foi parando. Então a gente fazia 10, 20 vídeos por mês. Foi fazendo 10, foi fazendo 5, fazendo 2, fazendo 1, até que teve mês que não veio e aí se encerrou o trabalho. Nunca teve um fim definitivo, né? O que isso me trouxe? Bom, eu caí no mercado de Caxias do Sul, que é a minha cidade, onde eu não conhecia ninguém, ninguém me conhecia, eu não sabia nada do ramo, eu não tinha uma câmera para poder fazer vídeos, né, como essa que está me gravando agora. Eu nem pensava em ter uma produtora, eu só sabia, bom, eu sou um editor freelancer que precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E isso eu já tinha 17 anos. Então a água estava batendo na bunda já, porque com 18 anos a gente sabe que tem aquela pressão para, né, tu pelo menos já ter algum dinheiro, alguma liberdade, né, na tua vida. Se tu não se preocupa com isso, eu lamento te dizer, mas deveria. Aí eu peguei e comecei a fazer de tudo. Todo início de negócio, tu tem que bater cabeça, é obrigatório. Tu não vai iniciar um negócio com 1000 maravilhas, com a estrutura toda prontinha, com tudo pronto. Dificilmente. A não ser que tu seja mais velho, tenha mais experiência ou aprenda com quem tem mais experiência. Só que tu tem muita coisa para aprender, então dificilmente tu vai conseguir, tão novo, começar com uma estrutura muito boa. Geralmente, se tu começa sendo muito novo, tu vai começar com uma estrutura precária, que era o que eu tinha. Eu tinha a minha cabeça, conhecimentos gratuitos que eu conseguia no YouTube e o meu computador. Era só o que eu tinha. E daquilo ali eu tinha que fazer sair dinheiro. Nisso eu estudei de tudo um pouco. Eu estudei tráfego pago, eu tentei loja de dropshipping, eu estudei copywriting, estudei roteirização, estudei a própria edição de vídeo e todas as variantes que a gente tem dentro da edição de vídeo. Então eu entrei no mercado de color, eu estudei o mercado de animação, de motion design, entrei em várias coisas que hoje são entregáveis, que eu mesmo entrego na produtora, né? Que hoje eu não tenho alguém que faça, mas eu ofereço na produtora porque eu sei fazer daquela época ainda, né? Cursos que eu comprei com o dinheiro do próprio vídeo. Então eu atendia um cliente, pegava o dinheiro e eu não saía gastar. Eu pegava aquele dinheiro do cliente que eu conquistei suadinho ali, investia num curso. Por quê? Porque o curso ia me trazer um conhecimento que ninguém ia me tirar nunca, né? E que esse conhecimento eu poderia vender em novos projetos. Então, desde muito cedo eu já tinha essa visão. Se tu tem essa visão, tu tá no caminho certo. E o sucesso é só questão de tempo, né? Não que eu já esteja lá, mas já segui um caminho e eu sei que eu vou chegar. Assim como eu tenho certeza que tu que está assistindo esse vídeo tem essa certeza, né? Porque senão não estaria aqui até agora me ouvindo. Aí eu comecei a mexer no meu networking, as pessoas que eu conhecia, comecei a fazer ativações comerciais, comecei a falar com o fulano, com o ciclano. Ó, eu tô trabalhando com vídeo, ó, não sei se tu precisa aí, mas saiba que eu tenho, tal. Peguei um portfólio mínimo que eu tinha de início ali, que era só a Ana Vilela, né? E comecei a fazer esses envios, né, de portfólio, enfim. Tentei fazer prospecção, não deu certo, né? Isso que era numa época onde era muito mais fácil o mercado digital. Hoje ele já está bem mais prostituído do que estava naquela época, né? E mesmo assim não estava dando certo. O que eu fiz? Bom, comecei a ativar parcerias, né? Então pessoas que eu conhecia, enfim, e comecei a fechar alguns trabalhos, né? Até que eu consegui uma parceria com um cara de uma produtora, tá? Ele era jovem que nem eu, né? Ele tinha uma produtora pequena, né? Aliás, ele era ele era como freelancer, ele atuava como freelancer e eu também, só que ele fazia freelancer de câmera e eu fazia freelancer de edição. Ou seja, para nós ter uma entrega completa, eu que tinha edição precisava de alguém que fizesse câmera e ele que fazia câmera precisava de alguém que fizesse edição. Então a gente se encontrou ali
e a gente fazia muito projeto junto. E esse cara que era freelancer, a gente continuou com essa parceria durante um bom tempo. Eu decidi abrir a minha produtora e ele decidiu abrir a produtora dele. A gente decidiu o seguinte: bom, não dá pra gente querer cobrar caro, valorizar o nosso trabalho sendo freelancer. Se é verdade, se não é, hoje eu tenho uma visão um pouco diferente de mercado, mas na época foi aquilo que me impulsionou para empreender. E aí eu falei, bom, preciso criar uma empresa, certo? Preciso criar uma produtora. E aí eu fui. Com parceria, com permuta, eu consegui uma empresa de design que fizesse meu logo, fizesse meu branding, que me ajudasse com o naming, né? Com a nomeação da empresa. Então, passaram várias opções. Então, meu nome é João Vitor. Passou JV Produtora, que seria JV em inglês. Passou Taura Produtora, porque eu gosto muito da cultura gaúcha, sou daqui, sou envolvido nesse meio. Nada que me agradasse. Quando a gente chegou em Forza Produtora, foi o nome que eu falei, é esse aqui. Porque Forza simboliza a força do trabalho, que eu sempre acreditei que, não preciso nem dizer, né, trabalhando desde os 12, né, que a força do trabalho, o trabalho compensa, o trabalho recompensa, né, que trabalhar vale a pena, que a força do trabalho te retribui, né, o trabalho honesto, ele traz resultado, trabalho feito com honra, né, e Forza vem de total sentido com isso, e Forza significa força em italiano, né, por mais que não pareça, né, eu sou descendente de italiano, minha mãe é italiana, branca dos olhos azuis, né, o meu bisavô veio direto da Itália, então eu cresci muito nesse meio, né, o meu pai, eu brinco que meu pai que veio para pretear a família, porque eu cresci muito nesse meio e para mim fechou todo o sentido do porquê Forza. E no nosso logo, o nosso logo ele é um rolo de filme e ele tem uma pontinha que é um balãozinho de fala, porque eu sempre gostei de ter um contato próximo com o cliente, de não ver o cliente como um número apenas, né? Claro que fechamento a gente precisa, né? Mas não ver o cliente só como um número e ver sim o cliente como um parceiro, né? Tanto que eu digo, né? E eu reforço isso muito no nosso branding, que na Forza nós não temos clientes, nós temos parceiros, porque uma parceria é onde eu quero que tu cresça e tu quer que eu cresça, né? É uma relação mútua, né? E não é simplesmente um interesse de uma troca de um dinheiro do cliente por um serviço meu, né? Então, tudo isso vem de encontro com o branding, vem de encontro porque a Forza se chama Forza, porque eu abri essa empresa. E tem uma frase que eu gosto muito que diz que a empresa é a forma do empresário imprimir a sua personalidade para a sociedade. Então, a forma de mostrar a minha personalidade para a sociedade foi a Forza, foi a empresa que eu abri. Então, hoje a Forza já está caminhando para o seu 3º ano, ela foi aberta em 2023, eu tinha 19 anos e eu considero que ela vem crescendo muito, muito mesmo. Então, eu comecei sozinho, eu trouxe uma editora, dessa editora eu trouxe um novo estagiário que depois subiu para o setor comercial. Hoje, aí tenho os meus fotógrafos que não são internos, né? Não são CLT, mas fazem freela para nós, eu conto como parte da equipe sim, porque todo evento que a gente vai eles vão, né? Então a gente tem 2 fotógrafos, né? Um casal, a Andressa e o Léo. E hoje tenho a Isabel, que está me gravando aqui atrás dessa câmera, que é minha namorada, né, futura esposa, e que também está me ajudando bastante. Ela está dando um tchau ali, vem cá, só dá um oi ali. Oi. Obrigado. Então hoje nós somos em 5 pessoas, mais freelancers, né, que eu não conto, um freela de drone que precisa, um freela cinegrafista que precisa, né, cada um tem a sua empresa, mas assim a gente segue sempre entregando bastante resultado para os nossos clientes, né? E fazendo um trabalho justo, honesto, batalhador, como todo bom empresário brasileiro, né? E tentando crescer nesse país que muitas vezes mais nos sufoca do que nos ajuda, mas o nosso estudo, o nosso crescimento, a nossa força, a nossa vontade de vencer é muito maior do que qualquer crise política, econômica ou qualquer dificuldade que a gente venha passar. Espero que a minha história possa servir de inspiração para alguém
E se esse vídeo foi útil para ti, eu peço que tu comente aqui e me avise para que eu possa estar sempre voltando aqui, fazendo conteúdo, sabendo que eu estou ajudando alguém aí do outro lado. Um abraço e até mais!